Que a qualidade da terceira temporada de One Punch Man se perdeu, isso não é novidade pra ninguém. Eu digo isso em relação às temporadas anteriores, tanto a primeira quanto a segunda temporada. Mas ainda a segunda temporada, porque é parte do mesmo estúdio, a segunda e a terceira temporada são parte do mesmo estúdio e não tem nem como comparar com a qualidade da primeira, que era feito um excelente trabalho de animação. Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Hora de ir pra casa. Meu Deus, cara. Como é que isso aqui é jogável, velho? Olha o nível de detalhe, pelo amor de Deus, caraca. Onde nós fomos conquistados por essa obra, né? De fato, a primeira temporada ela é algo que chama muita atenção. E aqui nós temos uma terceira temporada um pouco preguiçosa. E eu não queria só ficar apontando os pontos negativos dessa temporada, porque não é esse o intuito aqui do canal. Tanto que a gente nem fez vídeo do episódio 3, porque não tem muita coisa pra se dizer. Eu ia ficar aqui só falando de como a qualidade tá ruim. Não a qualidade do desenho, não a qualidade do traço, mas a qualidade da animação. Você percebe que a animação basicamente não existe. É basicamente, como eu já disse, o mangá é colorido e fica passando por um lado e pro outro, boquinha mexendo pra lá e pra cá, é fade in, fade out, um mínimo de animação nos personagens, de movimento, de caminhada, de luta, de expressão, seja lá o que for. Mas hoje vamos aqui conversar, porque saiu o episódio 4 no último domingo e temos 2 episódios para conversar sobre. Tudo isso a gente vai conversar no vídeo de hoje. Salve rapaziada, beleza? Toneri Senjou na voz, tamo junto, é nóis, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Chega, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo pra seus amigos, pra sua família. Quem gosta de cultura pop, estamos aí. Vamos aqui dar uma batida rápida, bem superficial no episódio 3. O episódio 3 ele começa com... Ali vai mostrar um pouco da cena de luta do Garou contra os monstros, da associação de monstros, que o Gyoro enviou lá pra poder ficarem de olho no Garou, e eles acabam decidindo que eles querem matar o Garou porque eles não concordam. É simplesmente isso, eles só querem matar o Garou por prazer. E aí a gente vai ter uma cena de luta do Garou contra os monstros, que é o Estripador e aquele outro monstro lá de barro lá, de barro não, sei lá, meio que um polvo, um bagulho feio ali verde. E o que eu esperava era que, pelo menos nessa cena de luta, a gente fosse ter uma melhoria na qualidade, já que essa cena foi usada como material profissional, né? Mas o que parece, cara, é um negócio um pouquinho cansado. Essa temporada tá cansada. Parece que esse estúdio, o JC Staff, ele só tá cumprindo tabela. Eles já foram pagos já por essa obra. E eles estão fazendo tipo assim, faz aí o que dá, o mínimo que pode e entrega. E fica difícil você não passar... Fica difícil pra mim tentar não trazer esses pontos negativos, mas é algo que a gente assiste. Eu vou fazer uma comparação com o anime que eu tô assistindo atualmente, que é o Tube Hero X. Eu até tava falando aqui agora. Cara, você consegue... Olha, tem cenas no anime que te arrepia. Você fica empolgado com a animação. Porque, beleza, o Tube Hero ele não pode ser um parâmetro também, porque ele vai pro 2D, ele vai pro 3D, ele vai pra animação dos anos 90. É tipo assim, é uma mistura de coisa. Você vê o carinho com a obra, sabe? Tem uma personalidade ali dentro daquele anime. E o One Punch Man é só tracinho de boca mexendo, e slide pra lá, slide pra cá, cara, fica difícil não se prender a isso, porque o anime ele não te entrega a imersão do episódio, você não consegue se conectar com o que tá acontecendo exatamente com a obra. E por mais que a gente tenha aqui um arco, que vai ser um arco bem legal, a gente vai estar caminhando pra um futuro bem maneiro da obra de One Punch Man, eu não sei se essa obra ela vai ter uma qualidade de vida, se ela vai se estender, se ela vai se sustentar depois disso. Mas vamos deixar as críticas de lado, acho que eu já me estendi um pouco nisso, né? Eu falei que eu não quero me prender a isso. Vamos conversar sobre o episódio. A gente tem o Zubin conversando lá com o Doutor da Casa da Evolução, ao mesmo tempo que a gente tem a luta do Garou contra os monstros. E o Doutor, ele vai falar pro Zumbiman, né? Ele vai explicar um pouco sobre a força dos heróis e dos monstros e tal. E ele usa o Saitama como parâmetro, né? Parece que, tipo, ele sabe que o Saitama quebrou o limitador. Isso ainda não tinha sido explicado, né? Dentro do anime. Ninguém sabe de onde vem a força do Saitama. Bom, até agora ainda não se sabe, né? Mas ele é, de fato, muito forte. E ele quebrou o limitador e ele é o cara que resolve tudo com um soco só. Bom, é um talento natural que o Saitama tem. E a gente vai e avança o episódio, depois dessa conversa toda, temos foco mais na luta do Garou contra os bichos lá. Nessa cena de luta, o Estripador se empolga e ele acaba matando, entre aspas, né? Que a gente vai chegar no final do episódio e descobre que não aconteceu. Mas é o louva-a-Deus inseto. Ele impede o Estripador de matar o Garou, porém o Garou já está morto. É o que eles pensam. E eles levam o menino Tareu para a base dos monstros. E, cara, a gente tem agora, depois da próxima cena, a gente tem ali uma coisa que já tá um pouquinho cansada também, que é... Não tem como não se atentar a isso, por quê? Nós já estamos no episódio 4. Beleza que eu tô falando aqui agora do episódio 3, mas é esse tempo todo, eles estão... Vamos lá.
Genos, Silverfang, o irmão do Silverfang, a Tempestade do Inferno lá, a Nevasca do Inferno e o King. Todo mundo tá na mesma cena até agora, em 4 episódios, o apartamento do Saitama. E é simplesmente isso. E aí vai chegar agora também o construtor do Genos. E é isso. Não tem muito o que dizer. Se você for separar por tópicos, o episódio é bem pouco, é bem curto. Morte do garoto, pessoal no apartamento do Saitama, o construtor do Genos chega e basicamente o episódio acaba. Não tem muita construção. Mas o que me parece é que eles ficam esticando tempo para poder, esticando tela, né, esticando fala, para poder dar o tempo do episódio. Tem que chegar nos 20 minutos de episódio, pelo menos. E aqui a gente tem a Nevasca do Inferno tentando recrutar o Saitama pro time dela, porém ele não tá nem aí. O Saitama simplesmente não liga, não dá a menor ideia pra ela. O construtor do Genos chega lá, entrega a carne pro Saitama, ele fica empolgado e diz que ele pode voltar mais vezes. Os monstros voltam para a base, leva a criança pra lá e eles falam pro Gyoro que o Garou morreu. A gente tem também o desfecho, né? O trama desse episódio, pelo menos desses primeiros episódios, é que o filho do chefe da associação de heróis foi sequestrado. E ele tá preso na base dos monstros. Ele tá mobilizando os heróis para poder resgatar o filho dele. O que acontece? Eles estão tentando fazer estratégia, traçar um plano e tudo mais. Toda essa questão, né? E ele vai enviar alguns soldados dele. Ele pega os soldados, coloca as armaduras lá e envia. E esses caras simplesmente são derrotados como se não fosse nada. E ele ainda explica que eles foram equipados com tecnologia muito boa e tudo mais, e eles não conseguem fazer nada, eles só são aniquilados ali. E já chegando no final do episódio, a gente tem uma cena de luta de 2 monstros lá, um treinamento, que tipo assim, se você pega a cena e dá pause em qualquer momento da cena, você vê que o desenho, ele é bonito, ele é bem feito, ele é bem pintado, tá legal. O traço tá bem desenhado, mas a animação não existe. Não existe alma, tá faltando alma, tá ligado? É só um corpo vazio, tá faltando alma dentro do anime inteiro. Não é nem só na cena de luta. A cena de luta do Garou lá contra os monstros lá também tava algo bem preguiçosinho. E olha que foi usado como material promocional. E essa luta aqui do final do episódio também é algo, tipo assim, bem vazio, bem simples. E a gente tem lá no finalzinho já do episódio, o estripador coloca o Tareu dentro da cela, e dentro da cela tá o Agama, que é filho do chefe da associação de herói. E eu vou te falar, esse Agama é bem filho da putazinho, viu? Ele diz que o menino tem que trabalhar pra ele, que não sei o quê, que os heróis vão vir resgatar ele. E se ele quiser, eles podem resgatar o Tareu também. E a gente vai pro final do episódio, o episódio simplesmente acaba, os dois conversando dentro da cela, as 2 crianças conversando na cela. E o Gyoro explica que o Orochi, ele era humano e ele foi forjado. E é isso que ele quer fazer com o Garou. A gente chega no final do episódio com o Garou estendido no chão, sangrando, como se ele tivesse morto, mas ele não está morto. O episódio fecha com ele se movimentando os dedos. E agora, já numa porrada só, a gente já pula direto pro episódio 4, que também não tem muita coisa pra se dizer. E aí o episódio 4 já começa direto da onde acabou o episódio 3, com o Garou tendo um flashback da luta dele contra os monstros. E por que ele foi derrotado? Ele se pergunta por que ele foi derrotado. E de fato também eu me pergunto por que o Garou foi derrotado. Porque a impressão que eu tenho é que ele é mega poderoso, ele é super forte. Por mais que, tipo, ele só tenha apanhado do Saitama, mas na temporada 2 a gente vê ele lutando contra os heróis de classe A. Ele, tipo assim, ele dá um pau em todo mundo, ele é muito bom. Agora, por que ele perdeu pra esses 2 monstros que, na minha opinião, parecem serem bem fracos, eu não sei. Mas é porque eu acho que foi o golpe final do estripador pelas costas, né? Pegou o Garou desprevenido. A gente tem o episódio, o Garou começa, ele se levanta, e aí a gente tem a reunião dos heróis. O Sekingal, que é quem tá na liderança ali de fazer toda essa organização e botar os heróis para irem atrás do filho do chefe da organização de heróis, conversando com o Kid Imperador, né? O Imperador Kid lá. O Imperador Kid, ele tem um pensamento de que, tipo assim, o Genos mora na cidade Z, junto com o Saitama. Então ele quer deixar o Genos de fora dessa operação, porque ele acha que o Genos pode ser um informante dos monstros. Ele diz que o Genos, por ser um classe S, por pouco tempo, ele ainda não teve, como é que eu posso dizer? Ele ainda não conquistou confiança suficiente para ser incluído dentro dessa operação. E ele vai chamar o Zumbi Man, ele vai chamar a Tatsumaki, o samurai lá, todo foda-se lá, enfim. O episódio é mais essa conversinha toda. O Sekingal, pra mim, ele tem muita cara de que tá escondendo alguma coisa, cara. Pra mim, ele tem uma carinha de que tá... Ele pode não ser um vilão aliado aos monstros, ou como ele pode ser também, mas ou ele pode ter uma trama, ele pode ter um interesse próprio por trás disso tudo, né? E a gente volta mais uma vez pro apartamento do Saitama. 4 episódios de apartamento do Saitama, todo mundo tá lá dentro, ninguém tem nada pra fazer, nada pra resolver, tá todo mundo dentro do apartamento do Saitama. Tipo, a elite dos heróis ali, King, Silverfang, Genos,
O Saitama, pra mim, é o top 1, né? Obviamente. E, tipo, todo mundo bem de boa, comendo comidinha lá no apartamento do Saitama, né? E ele fica meio puto, porque todo mundo quer comer a comida dele lá, e ele manda todo mundo embora, né? Ele quer que todo mundo vá embora. E aí a gente tem o Garou indo atrás do Tareu, né? Porque o menino foi sequestrado e ele vai invadir o Covil dos Monstros. Cara, uma coisa que eu acho um pouco... Assim, é uma antítese, né? O Garou, ele é tido como o caçador de heróis. E ele quer se chamar o monstro mais forte. Porém, ele tá sendo bem humano, na minha opinião, cara. Ele tá indo resgatar o menino, velho. Ele não deixou o menino ser morto, ele se importa, ele tem empatia muito, muito grande. E o Gyoro, ele vê que tem alguém entrando no Covil dos Monstros e ele vai enviar uns monstros pra lá pra poder ir tentar impedir quem é que tá entrando, né? No caso, é o Garou. E todo mundo que vai alguém encontra do Garou, ele vai simplesmente obliterar. Agora, tipo, por que ele perdeu pros 2 monstros, eu não sei. E agora, simplesmente, ele aniquila todo mundo que ele vê no meio do caminho. Beleza que são alguns monstros bem nada a ver também, né? Bem classe nada. Mas, ele simplesmente acaba com todo mundo porque ele quer resgatar o menino. A gente tem o King saindo do apartamento do Saitama e, cara, uma parada que é tipo assim, eu sei que é a pegada humorística do One Punch Man, é que o King simplesmente passa exatamente em frente à entrada do Covil dos Monstros e ninguém sabe que tá lá, tá ligado? E o Saitama mora na cidade Z, o Covil dos Monstros é na cidade Z, e tipo, era só o Saitama dar um soco pra baixo e acabava com todo mundo, né? Acabava a obra também, não ia ter mais anime. Mas essa pegada humorística é bem engraçada, porque o King, ele simplesmente passa em frente à entrada. Literalmente a entrada da porta do Covil dos Monstros. O King vai pra casa, a associação de heróis tá lá pra poder levar ele, pra poder ele ir pro campo de batalha e resgatar o filho do chefe lá. E aí simplesmente os caras, bom, o King tem essa parada dele ser uma farsa, né, entre aspas, e os caras ficam lá dizendo que ele tava sumido, que ele provavelmente estava lutando com algum monstro muito poderoso e tudo mais. E quando o King chega, os heróis todos, no caso, chegam pra reunião, o chefe dos heróis, ele consegue descansar um pouco, porque ele já tá alguns dias sem dormir, que ele enviou a melhor equipe, todo mundo muito bem equipado, e até agora ele não teve notícias do filho dele. Obviamente, né, como pai, ele tá bem preocupado com o filho. E aí quando ele vê que os heróis mais poderosos se juntam ali, ele consegue ter um pouco de descanso, e ele vai descansar para poder todo mundo ir atrás do filho dele. A gente tem o Sekingal, tem a reunião de todos eles lá. Eu acho que esse Sekingal tá tramando alguma coisa, né? Pra mim ele é bem suspeito. Ele diz que vai incluir a Nevasca do Inferno na expedição, e a Tatsumaki diz que é simplesmente para ele não fazer isso, ou ele ia se ver com ela. E ela ainda pergunta se ele tem alguma objeção. A gente tem também o Estripador indo lá na cela buscar o Tareu pra torturar ele. E ele diz que é só o Tareu que é pra ir. E a gente vê que ele vai começar a torturar o menino, porém, o menino tá assustado, né? Obviamente. O Estripador dá um corte nele e tudo mais, e ele começa a pedir socorro. E aí a gente tem uma cena simplesmente fantástica, que eu achei isso, tipo, muito maneiro, cara. Tá dando uma humanizada no Garou, sabe? Um negócio legal, cara. É muito bacana. É muito bacana tudo isso. Eu gosto do personagem. Ele tá mais pra um anti-herói do que pra um vilão. E ele arranca a cabeça do Estripador num golpe só. E pra não ter nenhuma surpresa, ele picota a cabeça do Estripador de todas as formas possíveis junto com o corpo, e a gente tem o fechamento do episódio. O episódio acaba com uma cena fantástica com o Garou falando pro Tareu: vamos embora daqui. Então, rapaziada, é um breve resumo. O outro resumo que eu fiz de Kaiju número 8 deu muito bom. Acho que eu vou continuar esse cena a cena, como diria o gigante Richard. Eu gostei desse formato. Mas é isso, não vou ficar também me estendendo muito de como a qualidade de One Punch Man caiu. Vamos apenas tentar apreciar essa obra, né? O que a gente tem dessa obra, que se passaram 6 anos pra gente ganhar isso aí, essa qualidade aí, né? Que é o que eles acham que a gente merece. E o que mais me intriga é ver gente defendendo. Tem pessoas que defendem e diz que, tipo, você tem que simplesmente aceitar, que não sei o que, não tá tão ruim. Cara, não tem como aceitar. Quando você tem animes como Jujutsu Kaisen, Shingeki no Kyojin, o Demon Slayer não é pra ser parâmetro de nada, porque ele tá num nível completamente absurdo, mas você vê o carinho com a obra, tá entendendo? E é uma coisa que o JC Staff não teve com One Punch Man. A segunda temporada já caiu um pouco a qualidade, mas a gente era feliz e não sabia, porque sempre dá pra piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. E a gente teve essa resposta agora com a terceira temporada. Piorou bastante, na minha opinião. Bom, você que chegou até o final desse vídeo, deixe seu like, se inscreva nesse canal. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, até a próxima. Te vejo no próximo vídeo. Fui!